Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo especial Análise de Dados. E quem acompanha já percebeu que ele é especial por ser sequencial. Então esse módulo, diferente dos demais, parte do princípio que as aulas são assistidas mais ou menos em sequência. E hoje, dando continuidade, é o quarto tema. A gente vai lidar com erros, propagação de erro e incerteza. E a aula de hoje é uma introdução a esse tema. A gente discute a importância de se conhecer as incertezas, o que são erros aleatórios, o que são erros sistemáticos, quais são as origens desses erros, a importância de se estimar o erro e propagar o erro, o conceito de algarismos significativos e um tema que a gente vai usar sempre, que é definir o que são os intervalos de confiança e como a gente expressa o erro em termos dos múltiplos do desvio padrão. Bom, inicialmente, quando a gente usa a palavra erro, pode dar a impressão que a gente está falando uma coisa que não é boa, né? Na verdade, conhecer a incerteza é fundamental, né? A gente vai discutir isso no próximo slide. Mas tem dois tipos básicos de erro, que é o erro aleatório e o erro sistemático. Eles se relacionam a duas palavras que em inglês são precision e accuracy. Precisão e acurácia, talvez. Se bem que o termo acurácia não se refere apenas a erros sistemáticos, mas muitas vezes aos dois somados. Então, precisão se relaciona com erros aleatórios, acurácia a erros sistemáticos ou a ambos. Depende, você precisa prestar atenção em que sentido a palavra está sendo usada. Mas o que é um erro aleatório? Então a gente imagina nesse gráfico aqui que a gente está tentando medir um conjunto de amostras ou de alíquotas, repetiu a medida várias vezes, para tentar conhecer um valor real, que é essa barra mais comprida. Ele é um pouco menos de 12,5 o valor real da sua medida. Pode ser qualquer coisa aqui. Pode ser uma medida de tamanho, de vazão, de diâmetro, de massa, de temperatura, de permeabilidade, porosidade, seja lá o que for, sempre tem o mesmo princípio. Então existe um valor real que você desconhece. E você faz uma série de medidas para tentar estimar esse valor real. A estimativa é a média, que aqui está com essa barrinha vermelha. A média de uma série de medidas. Mas as medidas não são todas iguais. Por que não? Bom, aí que está o conceito de precisão. Tem muitos fatores que podem influenciar em as medidas não serem repetitivamente iguais e idênticas ao valor real. A primeira que vem à mente, que se relaciona com o conceito mais intuitivo da palavra erro, é que o equipamento não mede com essa precisão toda. O equipamento pode ser muito variado, pode ser um equipamento laboratorial sofisticado, que faz uma medida indireta, ele mede uma série de propriedades, estima, calcula qual seria essa dimensão que você quer medir. Pode ser uma coisa mais simples, pode ser uma régua, um micrômetro, um paquímetro, uma bússola. E a precisão do equipamento pode levar a uma variação nas medidas sucessivas. Mas não necessariamente é isso e nem só isso. Muitas vezes, quando você mede, você não mede exatamente a mesma coisa. Então você mede alíquotas, pequenas partes que você separou de uma amostra. Ou você repete a análise e existem condicionantes aleatórios em como a medida se comporta. Por exemplo, uma experiência minha vai medir permeabilidade com permêmetro de mão, que injeta ar na rocha no campo. Tem erros associados à vedação do contato do permeâmetro com a rocha, o ângulo que você usa. A medida é boa, mas não é sempre a mesma. Esse é um erro de medida. Mas talvez o que você esteja vendo é uma variabilidade real, que cada amostra de fato é um pouco diferente da outra. Então tem situações em que você espera que o dado seja muito parecido com 3, 4 casas depois da vírgula da medida que você está fazendo, mas tem outras que não, né? Então você imagina que você está medindo alguma propriedade que é espalhada de forma inhomogênea.
na amostra que você está pegando e você pegou alíquotas diferentes. Na média, elas devem ser iguais, mas na precisão, não. Então, no erro aleatório, que é esse que a gente está medindo, ele pode se espalhar para mais ou para menos do valor real e pode estar relacionado à forma com que você mede ou à propriedade intrínseca do que você está medindo, que não é sempre a mesma coisa. E isso se relaciona com o que a gente chama de precisão. O erro aleatório, ele se distribui pelo teorema do limite central em uma curva normal. Tem uma curva gaussiana, uma distribuição normal do erro. Mesmo que o dado não seja representado como uma distribuição normal, um dado, por exemplo, que se espalha de forma logarítmica ou com qualquer outra daquelas distribuições que a gente viu na aula passada, o erro, na maioria dos casos, e se não for assim você tem que saber, se distribui de uma forma normal. Então a média vai ser o valor real e tem uma dispersão de dados em torno dessa média. E a gente vai ver nas aulas seguintes como você estima esse erro com base em medidas sucessivas e assim segue. Mas tem um outro tipo de erro que é o erro sistemático. E esse não tem uma distribuição normal. O erro sistemático ele pode ser sempre o mesmo, quer dizer, nesse caso aqui, a mesma distribuição, notem esses dados medidos aqui em azul, eles estão aqui, só que deslocados para a esquerda. O erro sistemático faz com que essa medida seja sempre menor. E aí, se estima o valor real pela média, ele dá uma diferença significativa com o valor real. A estimativa está longe do real, porque tem um erro sistemático. Então você imagina várias situações que também são do mesmo tipo. Pode ser um problema do aparelho, de calibração do aparelho, ou pode ser um problema, por exemplo, que você está medindo alguma coisa que existe um sinal de fundo, que não é o que você quer medir. Me vem à cabeça você medir, por exemplo, radiação gama espontânea em afloramentos. Existe uma radiação gama que está na atmosfera aí, que vem de fora da atmosfera. E é uma radiação de fundo. Ela vai gerar um erro sistemático que pode variar ao longo do dia. E aí você precisa calibrar e tirar esse erro sistemático. Ou uma medida de gravimetria, né? Que tem um campo gravitacional de fundo aí da interação Sol-Lua-Terra. E você precisa tirar isso para saber qual é o sinal que vem da rocha. Então, nem sempre o erro sistemático é um erro do aparelho também. E nem sempre ele é constante. Ele pode variar tanto no tempo, quanto ter uma componente aleatória no erro sistemático. Aqui, no caso, eu só subtraí um exemplo ilustrativo, mas poderia ter uma componente aleatória. O erro aleatório, de fato, distribuição normal centrada no valor real, é um erro que a gente consegue estimar dada a dispersão dos valores das amostras. A gente vai ver isso na próxima aula, como você estima o erro da média, o que é aquele erro que aparece no dado, né? É o dado mais ou menos um valor, que geralmente é esse erro padrão da média. Já o erro sistemático é um erro que você tem que ficar atento para saber se ele existe e corrigir. E ele pode ser um erro constante, e aí você subtrai ele do valor com algum problema que você tem que prestar atenção na outra aula de propagação de erro, a gente vai falar disso. Ou ele pode ter uma componente aleatória também, só que aí olha que é o problema. O erro sistemático, ele não vai ter uma distribuição normal em torno do valor esperado, ele tem um viés para um lado. Então ele não, mesmo se ele não for constante, ele vai ser um erro com skewness grande, com uma distribuição de erro que não é anormal. E dependendo da precisão que você precisa da aplicação, você vai ter que tratar esse erro com uma forma bem caprichosa. Mas do que a gente está falando aqui? A gente está discutindo como você tem que apresentar um valor, não como um valor seguro, certo, eu sei que é isso, mas tem uma representação do quanto de incerteza tem nesse valor. E apesar de erro ser uma palavra que é associada com coisas negativas, né, na nossa língua, a importância de você conhecer essa incerteza e propagar te dá mais segurança. Então, incerteza é uma palavra que se opõe à segurança, né? Mas você ter segurança da margem com a qual você está trabalhando, né? E essa é uma questão que se relaciona primeiro com uma visão de mundo, que é a visão da ciência moderna, né?
que não é aquela coisa determinista em que a gente usa uma equação e sabe o resultado, da forma com que a gente vê no ensino médio, né? Mas que a gente deduz essas relações que são representadas por fórmulas ou equações, muitas vezes a partir de dados empíricos. Então tem erro nessa correlação matemática que você fez entre duas grandezas. Essa incerteza tem que ser comunicada. E mesmo que seja uma dedução formal a partir de princípios físicos, na hora que se aplica a casos reais, você tem incerteza na mensuração dessas grandezas que entram na equação. Então, se você pula da física teórica para a física prática, o primeiro capítulo de um livro de física prática geralmente lida com isso, com erro, propagação de erro. Na engenharia se lida com isso o tempo todo, e na maior parte das áreas da ciência isso é um conceito bem consolidado, né? Mas a questão, ela tem um fundo filosófico também, né? Como você comunica os dados. A gente tem visto agora uma necessidade momentânea de se comunicar questões científicas e a dificuldade que a gente tem em ver cientistas tentando usar uma linguagem científica e jornalistas tentando traduzir isso em termos comuns ou pior, né? Puxando para o viés da argumentação para o convencimento. Então aqui é uma questão fundamental que eu acho que a gente nesse momento tem que parar para refletir do quanto que é importante a gente mudar a linguagem quando a gente lida com dados científicos ou técnicos, né? Não precisa nem ser dentro da academia. Porque a argumentação científica, ela parte do princípio que você está tentando chegar ao real. Você não está tentando mostrar que você sabe mais que os outros. Então você não está fazendo uma prova e provando para o professor que você sabe o assunto. Você está mostrando um conjunto de dados, um ensaio que você fez, talvez até uma descoberta, e você precisa comunicar os dados não para convencer o leitor de que você está certo, mas para revelar o que apareceu no experimento. Então, quando você comunica a incerteza, você, de uma certa maneira, você está se respaldando de outra pessoa adquirir um volume de dados maior, com uma precisão maior, e mostrar que os seus resultados não eram tão gerais assim, há casos em que ele não acontece. Não que você tenha feito tudo errado, mas que naquele seu ensaio deu a entender uma coisa, mas era outra, certo? Mas não só isso, como você comunica e diz, nesse intervalo, nessa faixa com esse intervalo de confiança, para esse contínuo aqui de magnitude dos dados que eu medi, as conclusões são essas. E isso é bem diferente da argumentação para convencimento que a gente está acostumado a ouvir em todas as situações, né? Em qualquer conversa privada e debates na TV sobre política, em que não importa muito chegar a um consenso, né? Ou mostrar, revelar qual que é o mecanismo que está por trás do fato, ou buscar as incertezas, mas sim ver quem tem razão. Então, aqui na comunicação científica, o indivíduo comunicador tem muito menos relevância. Não importa quem fez. Apesar dos livros didáticos sempre enfatizarem os grandes gênios e traçar a evolução do conhecimento científico como se fosse uma história de pessoas anormais que chegaram a feitos incríveis, o fato, a descoberta em si é muito mais relevante do que quem descobriu. E é por isso que a comunicação científica é particular. Ela tira essa ênfase no dado e mostra o dado mais a barra de erro em um determinado intervalo de confiança. Isso é uma questão que quando você escreve em português ou inglês ou na língua que for, um relatório, um artigo sobre os dados, você tem que tomar cuidado para não cair nessa argumentação de convencimento de forma muito explícita. Você faz isso na carta de encaminhamento do artigo, né? Mas não necessariamente dentro dele, porque
Senão você está talvez esticando os resultados, exagerando na importância. E se o dado é bom, ele fala por si, com a barra de erro dele, dentro do intervalo de confiança. Então você não vai precisar disso aqui. Agora, se ele não é tão bom, também é um exercício coletivo de quem adquiriu o dado primeiro e quem leu e quem trabalha em paralelo em outros dados, de buscar os problemas, quer dizer, fazer o debugging que a gente faria num código, tirar o ruído e chegar no certo, é o objetivo disso. Não está certo na primeira. Então você tem um conjunto de dados pequeno, a barra de erro é grande. Se o tema é interessante, mais gente vai investigar, você mesmo vai investigar mais. Os dados têm que ser públicos para você conseguir juntar tudo e fazer uma coisa maior e coerente. Isso passa por uma questão que assim, a gente vive um pouco de perto. A geologia é uma área bastante variada, tangencia com muitas outras, é interdisciplinar em várias escalas, internamente, nos contatos que tem com outras, então ela é transdisciplinar, interdisciplinar, e tem culturas diferentes, de comunidades científicas diferentes que enxergam essa questão de formas diferentes. Então tem dados importantes que são relevantes para a argumentação e são difíceis de quantificar. Nesse tipo de situação, como você vai ver muito aqui nesse canal, nessa geologia sedimentar clássica, do livro de sedimentologia e de estratigrafia, em que tem modelos conceituais e tem descrições, e quase nunca eles dizem assim, tantos por cento dos ambientes costeiros estudados no planeta hoje apresentam tal proporção dessa faces ou daquela. Essa parametrização é uma coisa muito rara nessa área em especial. Então a quantificação não é o forte. Ela tem coisas importantes, ela serve para suprir informações muito importantes com impacto econômico, só que ela não é muito quantificada. Então o profissional que trabalha aí não tem muito costume de usar esse tipo de linguagem de estimar e comunicar a incerteza. E outras áreas, algumas evoluíram. A biologia, por exemplo, nas últimas décadas virou uma área, algumas sub-áreas da biologia, né? A ecologia, a biologia evolutiva com dados genéticos, evoluiu para o uso muito intensivo de ferramentas de análise de dados estatística, porque eles começaram a trabalhar com dados desse tipo, dados muito volumosos na genética, ou modelos estatísticos para entender populações na ecologia, que levaram naturalmente para esse lado. Algumas áreas das geociências também fizeram essa trajetória, mas outras não. E aí tem choques, né? E eu acho que a gente tem que chegar numa base comum, de um mínimo de vocabulário comum, fugindo o mais possível de argumentações de convencimento quando você está falando de ciência, mesmo que uma ciência difícil de quantificar. Outra questão que eu acho que é importante, um pouco mais filosófica de se discutir, essa questão do acesso às bases de dados, né? Então hoje todos os periódicos importantes e as agências de fomento fazem uma pressão muito grande para toda vez que você publica um resultado, você disponibilizar a base de dados que levou a esse resultado. Então isso tudo que eu estou colocando nesse slide é parte da motivação, porque eu resolvi fazer esse curso de análise de dados aqui dentro do módulo de geologia sedimentar. Ele vale para outras coisas, dentro da geologia ou até um pouco além, mas eu sinto essa necessidade. Por quê? A gente precisa divulgar as bases de dados. E para quê? Para outra pessoa, outro grupo, poder fazer as análises de dados, poder avaliar as incertezas e propagar e checar se os resultados, as conclusões que você chegou são baseadas no resultado. Isso fere um pouco o brio de alguns que acham que quem coletou o dado tem a prerrogativa de interpretar. Mas a ciência é um esforço coletivo. Se você coletou o dado e a sua conclusão não é adequada com o dado, outra pessoa pode usar o mesmo dado e chegar em outra conclusão. Ou até uma outra situação, você não percebeu que o seu dado trazia uma conclusão importante para outro aspecto, que não era o que você estava investigando. Então, isso aqui é importante, o dado é a parte cara de coletar, ele tem que ser tratado com muito carinho e tem que estar acessível. A questão da prerrogativa de interpretar ser minha porque eu que coletei, ela não vale, mesmo porque no longo prazo ela não vai valer de forma alguma, né? O seu dado continua mesmo se você já não trabalhar mais com isso, partiu para outra situação e as pessoas vão continuar usando.
Então, esse sentimento de posse, ele não funciona muito bem. Agora, a questão de você saber analisar teu dado também te protege muito de você ser obrigado a pôr um dado acessível e as pessoas perceberem que você não tinha a mínima ideia do que estava fazendo, né? A gente vai discutir muito isso ao longo do curso. Então, aqui tem um outro aspecto que eu acho importante, principalmente para a geração mais nova. A gente, por muito tempo, trabalhou com esse dado que é apresentado, e vocês vão ver quando vocês chegarem em artigos que apresentam dados e interpretam, abordagens do tipo análise visual de dados, diagramas discriminantes, e a base de dados não está lá, e as barras de erro não estão em lugar nenhum, né? Isso acontece também dentro da indústria, muitos equipamentos que são usados aí de forma muito, muito ampla, finge que tem uma precisão que não tem, né? Então eles te apresentam um resultado, seja lá qual for, perfil de poço, muitas coisas. E parece que o dado é preciso só porque a incerteza não é apresentada. Não apresentar a incerteza não elimina a incerteza, né? Ela continua lá. E o pior, se você não propaga o erro, você não sabe qual a implicação disso para sua conclusão lá na ponta. O que eu digo? Primeiro, você não deve jogar fora um dado que não tem erro. Falar, não serve para nada porque ele não mostrou e não propagou o erro. Não é assim. Você pode fazer simulações, estimar o erro, né, a metaciência, reinterpretar um dado já publicado, estimar o erro com um grau de confiança grande. Você diz, pode ser 100% de erro aqui. Qual seria a implicação para a conclusão final? Então, essa é uma coisa que você pode fazer. Mas quando você apresentar, você tem que mostrar a incerteza e propagar. E tem coisas que são difíceis. Você não consegue medir o erro, como a gente falou ali, várias subamostras. A gente vai ver isso na aula que vem como é feito. Mas você apresentou um dado semi-quantitativo, um dado conceitual, com uma medida. Você estima o erro para poder propagar. Isso tem que ser feito, mesmo que não seja medido. A gente não vai lidar muito com erros estimados daqui para frente, talvez numa situação ou outra, mas é importante saber que isso tem que ser feito também. Outra questão que eu enfatizo, por que a gente está nesse curso escrevendo nossas rotinas, apesar de já existirem softwares que fazem isso, porque eu tenho bastante preocupação com pessoas que acabam usando softwares e alguém ensina ela a fazer uma rotina. Você analisa dado aqui, clica aqui, clica ali, clica lá, mostra esses gráficos. Se você não sabe o que está acontecendo, a chance de você ter usado as coisas erradas, de ter chegado a conclusões que não são as que deveria, é bem grande. Então você precisa ter um conhecimento para poder fazer análise de dado. E isso passa por uma outra questão, que é essa moda que todo mundo agora quer trabalhar com inteligência artificial, machine learning. E o machine learning é uma ferramenta de análise de dado para casos extremos, onde você precisa de classificações automáticas, de separação automática de grupos e coisas que você não conseguiria fazer na estratégia convencional, né? Por exemplo, você quer reconhecer uma digital, certo? Você vai trabalhar com uma lógica lá interna que você vai realimentando o dado e você tem uma base de dados, ela compara sua digital com a base de dados, tem um intervalo de confiança mínimo para saber se aquilo funciona ou não, quais parâmetros estão sendo medidos. A pessoa que desenvolveu o software sabe o que acontece lá dentro. Se você não sabe o que acontece lá dentro e está usando isso para uma aplicação científica, você está deixando de conhecer várias incertezas no processo. Então, o que eu digo é assim, o machine learning é ótimo, tem situações em que você não poderia resolver o problema sem ele. Se você pode, resolva sem ele. Resolva sem, porque você vai entender o que você está fazendo. E se você precisa dele para resolver, você precisa de um human learning também, porque você precisa entender o que o machine learning está fazendo. Senão, a gente vai chegar num ponto em que você está acreditando no computador do Batman. Os mais novos, por favor, vão atrás disso. As versões anteriores do Batman tinham um computador na caverna, em que você punha a pergunta onde está o Coringa, ele saía uma tirinha de papel dizendo onde. Por que ele falou isso? Da onde vem isso?
Isso é muito próximo de um papagaio de realejo, né? Então você tem que tomar cuidado, porque as premissas que estão lá dentro, a gente vai ver um pouquinho lá no fim do curso de como essas coisas operam, elas podem gerar resultados muito diferentes, dependendo do dado que entrou. Se você não controla o processo, não adianta você apelar não, mas é uma tecnologia mais avançada de todas, então ela está certa. Aí você muda um pouco o dado e roda de novo e dá um resultado completamente diferente. Lembrando que você tem que alimentar o algoritmo várias vezes, né, com uma interpretação humana para ele funcionar, né? Também existem algoritmos não supervisionados para algumas coisas, mas o que eu quero dizer assim, se você fala, isso aqui é maravilhoso e é tão complicado que eu não faço nem ideia, então ele é maravilhoso, mas ele não é para você. Você não deveria usar. Busque alguém que entende o que está fazendo, ultrapasse a barreira da comunicação entre o especialista da área e o especialista em análise de dados, chega a um consenso de qual vai ser a melhor abordagem e o conjunto das pessoas que estão trabalhando ali tem que dominar tudo o que está acontecendo em todas as etapas. Mesmo que você não domine, né? Agora, se não, é melhor não usar. Então, a gente estava falando em erro, e aqui a gente volta para um aspecto que a gente já falou antes, né? Que o erro é uma medida de variabilidade. Pode ser variabilidade na medida, variabilidade real no dado, e o dado que você quer estimar é a média ou a moda, né? Se a distribuição é normal, elas coincidem. A gente tem esses dois conceitos, a gente já viu antes, né? A variância é a somatória de cada dado menos a média do conjunto, não o real, você não sabe o real, ao quadrado, dividido por n. E a variância, ela em estatística se usa muito, em ciências menos, porque a variância tem uma dimensão que é o quadrado do dado que você está usando. Então, se o seu dado é graus Kelvin, a variância é graus Kelvin ao quadrado. Que significado isso tem? Né? Ou se é metro linear de comprimento, a variância é metro quadrado, mas não é área, porque não é o metro linear numa direção vezes o da outra. É o de uma direção ao quadrado. Né? O desvio padrão é a raiz disso, e aí ele volta para a mesma dimensão do dado. Então ele é muito mais fácil de entender em termos dimensionais, só que os dois têm uma propriedade importante. O que se está fazendo é uma somatória de elementos ao quadrado para depois tirar a raiz. Não é a mesma coisa que somar. Por quê? Se você tem um dado que sai muito da média, esse dado pesa muito no desvio padrão e na variância. Então você veja que a gente tem um conjunto de dados espalhado aqui. Eu peguei esse último dado, que antes era entre 9 e 10, joguei ele lá no 40. Um dado apenas fez a sua variância sair de 9 para 140. E o desvio padrão de 3 para quase 12. Então essa é uma propriedade dessas somas dos quadrados que a gente vai usar muitas vezes aqui em análise de dado, operações desse tipo, que vocês têm que ficar atentos, né? Então, um dado aumenta muito o desvio padrão. E quando a gente for fazer análise de erro, a gente vai ver como lidar com isso. Se isso é bom, se isso é ruim, dependendo de qual situação. Mas a gente tem que lembrar que o erro é uma medida de variabilidade que a gente está lidando aqui com distribuição normal. Agora, como é que você representa o erro, né? Você representa o erro... Então, você vai dar um valor, que é a média dos valores que você tem, mais uma medida da variabilidade. Não é exatamente o desvio padrão do conjunto de medidas, a gente vai ver isso aula que vem. Se fosse, seria algo assim. A nossa amostra 1 é 6, 10, 14, 18, 6.4, 10.8, 16, 19.2. A média disso é 12,55. E o desvio padrão, eu representei aqui a saída inteira lá do código, tem aí muitas casas depois da vírgula. Como é que você vai representar isso? Você vai representar 12,55 mais ou menos tudo isso, 4,7 e vai embora? Não. Você tem que representar com os mesmos algarismos significativos. Se o seu dado foi medido com uma casa depois da vírgula, isso significa que a precisão do equipamento não permite que você use as outras. Elas estão dentro, tem uma resolução maior do que o equipamento permite.
Então tem um arredondamento ali. Então você vai representar tanto a sua média quanto o seu erro com o mesmo número de algarismos depois da vírgula, algarismos significativos, que o dado original. Só que é importante, a gente vai ver na propagação de erro, que alguns erros que você pode considerar importantes durante a propagação somem. Então, quem tem experiência com isso, olha lá ali qual a relação que você quer, qual a equação que você vai usar. Um erro é muito menor que o outro, o menor desaparece. Você nem vai considerar ele. Ele vai contar lá na segunda, terceira casa depois da vírgula, e você vai representar com uma casa só. Então ele vai sumir no arredondamento. Então, a gente voltou aqui para o erro aleatório e o erro sistemático. E o erro sistemático, como é que se representa? Você não representa. Você tem que descobrir qual ele é e corrigir. E ele pode gerar uma propagação de erro, né, a mais, mas ele tem que sumir. E uma outra questão é como a gente comunica isso. Então, se a distribuição do erro é uma distribuição normal, a gente vai usar o conceito de desvio padrão do erro, não da população, certo? E ele é um sigma. Então, quando você representa um erro, um mais ou menos como aquele, mais ou menos 4,7, aqui eu representei em um sigma. Não é um erro comum de se representar. Por quê? Porque, como a gente já viu antes, um sigma representa uma probabilidade de 68,3% do seu dado estar dentro dessa faixa, mais ou menos um sigma da média. Então, você tem uma chance que não é nada desprezível, né? Uma chance de quase 32% de um dado cair fora dessa margem. Isso é o que a gente chama de intervalo de confiança. Então é normal na ciência a gente representar, em vez de falar um intervalo de confiança foi tanto, você dizer o meu dado é, nesse caso, 12,6 mais ou menos 9,4 com 2 sigma de erro. Eu dobrei ali o erro de um sigma e aí eu sei que eu estou no intervalo de confiança de 95,5. Não é isso que a gente viu na outra aula? Se você representar com 3 sigma, 99,7. Normalmente você pode representar com 2 sigma. Se tem alguma implicação para a saúde pública, para vidas humanas, para segurança, as margens são maiores, você vai para 3 sigma ou até mais. Então a área, veja como na área que você quer publicar, o pessoal costuma lidar com isso, se lida com 2 ou com 3 sigma ou até mais, e represente o seu dado nessa mesma maneira. Em outras áreas, inclusive testes de hipóteses, na área médica, você pode, em vez de representar por sigma, dizer qual o intervalo de confiança. E ele pode não ser um desses aqui, que são os múltiplos do desvio padrão. Pode ser uma outra coisa, 90%, 95%, 99%, que aí representaria outras faixas aqui, que não são múltiplos do desvio padrão. Essas duas formas de representar o erro. Bom, na aula que vem a gente vai discutir como calcular o erro de uma amostra e qual a relação que tem com a dispersão real dos dados. E para outra aula, depois, a gente entender como é que você propaga o erro. Era isso que eu tinha para falar na aula de hoje, uma aula mais teórica, menos voltada ao código, mas de qualquer maneira o código sempre está disponível. Nesse caso, esse código aqui, da aula 4A, introdução, ele tem basicamente só os códigos dos plots das figuras. Se você achar útil alguma figura dessa, você pode analisar esses códigos. Eles têm esses truques de linhas verticais, né, linha horizontal e algumas coisinhas talvez diferentes do que a gente fez antes, tirando a barra lateral aqui. Eu acho que a gente já fez isso antes também, não é tão importante. Eu não precisei nem rodar esse código hoje. Poderia, ele estava pronto aqui, mas não vamos. De qualquer maneira, esse era o conteúdo da aula de hoje. Até a próxima aula. Muito obrigado.